Boa tarde, Jorge, aos amigos do conteúdo. O escândalo do INSS continua dando o que falar. E hoje temos um dia crucial para algumas circunstâncias técnicas, mas também políticas do caso. Olha só, o ministro da Previdência, o Wôney Queiroz, foi chamado para a Comissão de Fiscalização, Governança e Direitos do Consumidor lá do Senado Federal para esclarecer muitas dessas situações do caso. É bom lembrar que o Wôney ele já era secretário executivo do Ministério durante a gestão do Carlos Lupe. E o Lupe caiu justamente porque foi avisado por conselheiros do INSS das circunstâncias do caso, de que estavam ocorrendo descontos indevidos, muita gente ligando, né, para os canais do INSS para reclamar, para perguntar, para esclarecer, porque estavam encontrando nas suas aposentadorias descontos indevidos. E o Lupe demorou para agir, e quando o escândalo veio à tona, depois da operação da Polícia Federal, ele ainda defendeu politicamente o presidente do INSS da época que ele tinha indicado. Tudo isso gerou uma circunstância política que terminou com a demissão do Lupe. E aí o Lula colocou o Wôney, que é do mesmo partido, que já estava lá, que conhece os meandros do Ministério, mas isso não acalmou politicamente o governo. Sabe por quê? Porque no caso do governo o PDT saiu. Pelo menos a bancada da Câmara, o PDT da Câmara, ficou independente, né? O PDT do Senado continua com o governo. E a oposição, menos ainda, né? A oposição tem colocado muito, né, o governo Lula nas cordas, e já há no Google muitas procuras associando a crise do INSS a Lula. E isso é tudo que o governo não quer. Mas é óbvio que o ministro agora vai para a linha de frente, né, para um embate político e técnico da situação. Lá nessa sessão do Senado, ele vai encontrar alguns senadores da oposição aí, que bastante conhecidos, né? O Eduardo Girão, o Sérgio Moro, por exemplo, eles estarão lá e vão fazer aí a sabatina sobre o Wôney Queiroz. E quais são as questões que podem vir aí, né, para o embate? Uma delas é que o próprio Queiroz, enquanto secretário executivo da pasta, se reuniu com algumas confederações que estão aí, segundo a Polícia Federal, né, fizeram descontos indevidos. E ele recebeu um pessoal, né, para tratar de alguns temas lá, e que era um pessoal dessas confederações que estavam aí, essas associações que estavam envolvidas. Isso deve ser muito, muito criticado pelos senadores da oposição lá, né? Além do mais, a oposição está tentando politicamente desgastar o governo e associar o escândalo, como eu falei, né, ao governo atual. Ao mesmo tempo, uma das defesas do governo, e provavelmente Wôney Queiroz vai trazer isso, é que esse escândalo começa antes do governo Lula, começou lá no governo Bolsonaro, né, e não foi investigado a contento. E é bom lembrar que houve a operação da Polícia Federal, mas também há outro órgão aí que tá olhando para essas questões, que é a CGU, a Controladoria Geral da União, que não é um órgão policial, é um órgão de governo, um órgão do Poder Executivo, e que tem o papel de dar uma olhada, né, fazer a compliance, como a gente diz hoje modernamente, que é a questão da transparência governamental e dos processos e ajustes internos. No governo Bolsonaro, aparentemente, ela não fez muita coisa, e no governo Lula demorou também, tanto que foi a Polícia Federal que detonou a situação. Então, a gente vai olhar aí essa situação. O que nós vemos é que o governo Lula tenta jogar a bomba para 2019, o povo da oposição ligado a Bolsonaro também, entre outros, joga para agora, e nesse detalhe o aposentado do INSS está começando uma procura imensa em relação aos canais de comunicação do órgão para tentar o ressarcimento. Inclusive, gerou buscas só ontem, quase 500 mil pessoas buscaram aí os aplicativos e a central telefônica justamente para saber como vão ser ressarcidos. E muita gente não conseguiu, ficou no meio do caminho aí com informação truncada. Esse é um problema do governo, inclusive o presidente atual do INSS pediu calma, e essa palavra aí não caiu muito bem, dadas as circunstâncias atuais do caso. De qualquer modo, o Wôney está lá justamente para isso, né? O Lula colocou ele com esse intuito, né? Já estava lá na pasta, já conhece as situações e vai para a linha de frente política também. E como ele é articulado, e no caso é bem articulado no Congresso Nacional, isso, e conhece ali todo mundo, pode ajudar nesse embate. Mas vamos conferir como é que vai ser essa situação. O caso é que o escândalo do INSS,
né, esse não acaba nem tão cedo. E nós voltamos amanhã com mais comentários, se Deus quiser.